Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas. Por que algumas pessoas passam anos repetindo os mesmos problemas? Mudam de emprego, de cidade, de relacionamento e prometem que dessa vez será diferente. Mas, depois de algum tempo, tudo parece voltar ao mesmo lugar. Os desafios mudam de aparência, mas a sensação continua a mesma. Como se a vida estivesse repetindo a mesma história. Se isso já aconteceu com você, talvez a resposta esteja em um lugar onde poucas pessoas costumam olhar, para dentro de si. Carl Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana, acreditava que grande parte da nossa vida é conduzida por conteúdos inconscientes. E ele deixou uma frase que continua extremamente atual. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Pensa por um instante. Quantas escolhas você fez acreditando que eram totalmente conscientes, quando na verdade estavam sendo influenciadas por medos, crenças ou experiências que você nem percebeu? Esse é o poder do inconsciente. Ele trabalha silenciosamente, influenciando os pensamentos, emoções, as decisões e os seus hábitos, sem que você precise perceber. E justamente por isso, muitas pessoas tentam mudar apenas aquilo que está do lado de fora. Mudam rotina, mudam as metas, o ambiente, mas continuam olhando para a vida com a mesma forma de pensar. E quando a forma de pensar permanece igual, as escolhas tendem a produzir resultados parecidos. Carl Jung chamava uma parte desse mundo interior de sombra. A sombra não representa algo mal. Ela representa tudo aquilo que aprendemos a esconder de nós mesmos. Medos, inseguranças, feridas, talentos que nunca foram desenvolvidos, partes da nossa personalidade que preferimos ignorar. E quanto mais tentamos esconder essas partes, mais elas influenciam a nossa vida, de maneira silenciosa. É como dirigir um carro olhando apenas pelo para-brisa. Enquanto alguém segura discretamente o volante, você acredita estar escolhendo a direção, mas existe uma força conduzindo muito dos seus movimentos. Agora imagina algo diferente. Imagina que uma luz começa a iluminar esse caminho e você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Percebe que sempre reage da mesma maneira quando recebe uma crítica, que evita certas oportunidades por acreditar que ainda não está preparado, que costuma duvidar de si mesmo antes mesmo de tentar. Essa percepção muda tudo, porque aquilo que se torna consciente deixa de agir escondido. Existe uma frase atribuída a Jung que resume muito bem essa ideia. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Olhar para dentro não significa viver preso ao passado. Significa compreender a origem de alguns comportamentos. Quando você percebe um padrão, você cria espaço para escolher algo diferente. E essa escolha é onde a transformação começa. A neurociência mostra que o cérebro fortalece aquilo que repetimos. Cada pensamento recorrente, emoção cultivada, comportamento repetido, vai consolidando conexões neurais. Por isso, padrões antigos parecem tão automáticos. Eles foram praticados inúmeras vezes. E a boa notícia é que o cérebro também pode aprender novos caminhos. A cada nova escolha consciente, cada resposta diferente, cada pequeno passo, novas conexões começam a se fortalecer. Transformação raramente acontece em um único grande momento. Ela acontece quando pequenas escolhas passam a apontar para uma nova direção. Agora,
Permita-se permanecer apenas em silêncio por alguns instantes, sem procurar respostas imediatas, sem tentar resolver toda a sua vida nesse momento, apenas permaneça presente. Carl Jung acreditava que aquilo que permanece escondido dentro de nós continua influenciando a nossa vida. Não porque tenha mais força do que nós, mas porque ainda não foi visto com clareza. Talvez seja por isso que alguns acontecimentos pareçam se repetir. A vida não está tentando puni-lo, ela está apenas mostrando, de maneiras diferentes, aquilo que ainda precisa ser compreendido. Existe uma imagem que gosto de imaginar. Pensa numa casa antiga. Durante muitos anos, um dos cômodos permaneceu com a porta fechada. Você continuou vivendo ali, organizando os outros ambientes, decorando a sala, abrindo as janelas, mas aquele quarto permaneceu esquecido. Não porque fosse um lugar ruim, mas porque em algum momento você acreditou que seria mais fácil não entrar nele. Agora, imagina que pela primeira vez você caminha lentamente até essa porta. Não tem medo, não tem obrigação, apenas curiosidade. Você gira a maçaneta e a porta se abre devagar. E para sua surpresa, não existe escuridão. Existe apenas um espaço que aguardava ser iluminado. Conforme a luz entra, você começa a perceber partes de si que nunca haviam recebido atenção. Um medo antigo que apenas queria proteção, uma insegurança que nasceu de uma experiência difícil, um sonho que ficou guardado por acreditar que não era possível, uma qualidade que você nunca permitiu florescer. Perceba que nenhuma dessas partes deseja controlar a sua vida. Elas apenas desejam ser reconhecidas. E quando algo é visto com amor e consciência, ela deixa de precisar chamar a nossa atenção através da repetição. Carl Jung chamava esse caminho de individuação, que é o processo de se tornar quem você realmente é. Não uma versão perfeita, alguém que nunca sente medo, mas alguém inteiro. Alguém que não precisa esconder partes de si para se sentir digno. Imagina uma árvore muito antiga. Seus galhos alcançam o céu, recebem a luz, produzem folhas, flores, frutos, mas tudo isso só existe porque as suas raízes cresceram profundamente na terra. Quase ninguém vê as raízes, e ainda assim, são elas que sustentam toda a árvore. Assim também acontece com você. As pessoas costumam enxergar apenas aquilo que você mostra ao mundo. Mas a verdadeira transformação acontece nas raízes, naquilo que ninguém vê, nos pensamentos que você cultiva, na forma como conversa consigo mesmo, na coragem de olhar para dentro de si sem se julgar. Respire lentamente e perceba que você não precisa sair dessa reflexão com todas as respostas. Algumas perguntas são mais poderosas do que respostas prontas. Por isso, leve apenas essas 3 perguntas com você. Que padrão eu tenho repetido sem perceber? Que parte de mim tenho evitado conhecer? Quem eu poderia me tornar se deixasse de lutar contra mim mesmo? Não tente responder agora. Permita que essas perguntas caminhem ao seu lado nos próximos dias. Porque algumas sementes não florescem no instante em que são plantadas. Elas crescem silenciosamente. Da mesma forma, a consciência também amadurece em silêncio. Amanhã, observe uma reação diferente. Escolha as palavras diferentes. Perceba o pensamento que antes passava despercebido. E naquele pequeno instante você compreenderá que a mudança já começou.
não porque o mundo mudou, mas porque a maneira como você passou a enxergar a si mesmo começou a se transformar. E como Carl Jung nos ensinou, quando aquilo que era inconsciente se torna consciente, você deixa de chamar de destino aquilo que agora pode escolher transformar. Permaneça apenas por alguns instantes respirando tranquilamente, sem pressa, sem expectativa. Apenas reconhecendo que hoje você deu um passo importante. O passo de olhar para dentro. E muitas vezes é exatamente aí que uma nova vida começa. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe o seu gostei, comente e inscreva-se no Portal da Luz. E se deseja aprofundar a sua jornada de autoconhecimento e transformação, conheça o e-book Desperte Sua Luz. O link está na descrição. Gratidão por estar aqui, que a sua luz continue iluminando o caminho para uma vida mais consciente. Até o próximo vídeo.